E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é o 10º vídeo do canal e o 10º vídeo da playlist de Portugal. E hoje é um vídeo muito legal porque a gente vai fazer uma tabuada no Portugal. Mas não vai ser uma tabuada daquela que você vai ter que dar um tanto de escreva e dar uns 10 escreva para tabuada do 1, 10 escrevas para tabuada do 2 e até 100 escrevas na tela para escrever toda a tabuada, do 1 até o 10. A gente vai fazer diferente disso, né? A gente vai fazer automático. A gente vai. Por quê? Porque a gente tem os comandos de laço de repetição, que a gente vai usar os dois que a gente aprendeu. Vai ter duas partes nessa aula. A gente vai usar o enquanto para fazer a tabuada e o outro a gente vai usar o for, que a gente vai ver que o for vai ser muito mais fácil. O for é mais adequado para fazer essa tabuada, mas a gente vai fazer com enquanto também. Vamos abrindo o Portugal, não teve nenhum desafio na aula passada, então hoje o vídeo vai ser menor, o tempo dele, certo? Abriu aqui, gente, e vamos criar um novo arquivo. E aqui estamos, né? Eu gosto sempre de repetir tudo aqui. Eu não, né? Vocês repetindo para vocês aprenderem, decorarem no caso, né? Pronto. Agora a gente vai iniciar. Como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer isso? A tabuada do 1 ao 10. Primeiro, a gente precisa ter duas variáveis. A variável do valor que fica, né? A variável que vai ser. A variável que vai ser. Ó, a variável que vai ser esse valor aqui. E a variável que vai ser esse daqui. E aí a gente vai escrever a multiplicação das duas variáveis, certo? Mas precisa de uma variável para ser esse valor e outra para ser esse. Então vamos criar aqui um inteiro chamado de número tabuada. E ele vai iniciar em 1. Por quê? Porque o número tabuada, ele vai se iniciar em 1. Não existe tabuada. Existe tabuada do zero, né? Mas a do zero não é nada, no caso. Aqui a gente tem. Então a gente vai iniciar com a tabuada do 1. Inteiro. E aqui a gente vai criar agora o num multiplicador. Que é igual. Que na verdade ele não vai ser igual a nada. Por quê? Pensa comigo, eu vou usar o enquanto. E toda vez que esse enquanto ele reexecutar, o num multiplicador vai ter que ser 1. Por quê? Porque ele vai executar a tabuada do 1. Aí ele vai a tabuada toda, né? Tá, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Quando ele chega no 1 vezes 10, depois ele vai para a tabuada do 2. Aí o multiplicador ele vai ter que voltar a ser 1. Então a gente vai criar um enquanto e no início dele a gente sempre vai falar que no multiplicador vai ser 1. Vamos criar um enquanto. Enquanto o quê? A gente quer que ele vai até 10, certo? Então a gente vai pegar o num tabuada, que vai ser o que vai representar se é a tabuada do 1, a do 2, a do 3, a do 4, menor que 10. Só que, como vocês viram no último vídeo, se a gente colocar menor que 10, ele vai chegar em 10 e vai parar. Ou seja, ele vai até o 9 e quando chegar em 10, ele não vai executar o décimo. Para a gente resolver isso, a gente precisa colocar menor ou igual, porque aí enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai executar. Então, agora, isso resolve o problema. Opa.
calma aí. Aqui, chaves. Aqui, num tabuada, menor ou igual a 10 chaves. E aqui dentro, a gente vai colocar que no multiplicador é 1 toda vez que ele inicia. Por quê? Porque ele vai executar as tabuadas, depois ele vai ter que ser 1. Para a tabuada do 2, ele ser ele começar em 1 vezes 1, 1 vezes 2, e assim vai. Próxima coisa, a gente precisa criar outro enquanto. Um enquanto dentro de um enquanto. Por que isso? Esse enquanto aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar, ele vai fazer com que o num multiplicador seja 1. Depois, ele vai, como que era? Ele vai pegar o num tabuada, depois ele executar tudo num tabuada e falar que ele vai ser mais 1. Ou seja, depois que ele terminou de executar a tabuada do 1, ele vira 2 e aqui o num multiplicador volta para ser 1, para começar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então, e depois ele vai dar um escrevo aqui com Ctrl/N para ele jogar um para baixo toda vez que ele for fazer outra tabuada, para não ficar tudo junto e bagunçado no console. Mas não é só simplesmente a gente vir aqui e escrever um num multiplicador, só que não, porque a gente precisa fazer com que a cada vez que esse enquanto repetir, ele vai ir para uma tabuada, para outra tabuada. Tipo, esse enquanto começou, tabuada do 1, aí foi para a próxima, tabuada do 2. E para a gente fazer a tabuada, a gente vai precisar de outro enquanto que faz o multiplicador ir até 10. E aqui nesse enquanto, dentro do outro enquanto, dá para fazer isso. Dentro desse enquanto, a gente vai fazer esse multiplicador ir até 10 com o valor da tabuada que está aqui. Para depois ele ir para a tabuada 2, botar aqui, ele vai ser 1. Aí vai para a próxima, aí ele vai fazer toda a tabuada 2 nesse enquanto. Vai sair, vai para 3, enfim. Então, esse enquanto é responsável por fazer toda a tabuada. Então, aqui dentro, a gente vai colocar o quê? A gente vai escrever. Por enquanto, como ele começa em 1, os dois começam em 1, a gente começa escrevendo o seguinte. A gente começa escrevendo o valor da tabuada. Depois, a gente coloca uma string, que é o x. Aí a gente dá, que significa vezes. Aí a gente dá um espaço aqui para a variável ser 1. Ela vai ser 1 espaço, x espaço, e o próximo valor, que é o num multiplicador. E agora, a gente vai colocar aqui, é igual. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o num tabuada vezes o num multiplicador. Agora, toda vez ele vai fazer a tabuada do 1 infinitamente. Por quê? Ó, vocês estão percebendo aqui, ó. 1 vezes 1 é igual a 11. Ele deu 11? Ah, não. É por causa que ele dá 1 vezes 1 é igual a 1. Só que aqui é outra tabuada. Aqui é o começo de outra tabuada. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 1. Como a gente resolve isso? Colocando depois um Ctrl/T, que é o espaço de tab. Agora a gente vai conseguir separar certinho, ó. Deixa eu pausar aqui. Parar. E agora a gente vai conseguir fazer certinho, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. Espaço do tab, 1 vezes 1 é igual a 1. O que ele está fazendo aqui? A separação dele. Quando é a mesma tabuada, como a tabuada do 1, ele vai separar os valores da tabuada do 1 em tab. Quando é a tabuada de outro valor, ele dá um espaço para baixo.
Mas por que ele não tá indo para outro valor? Porque no multiplicar sempre fica em 1. Então a gente vai ter que vir aqui e colocar no multiplicar. Vai somar 1 toda vez que isso daqui é executado. E aí ele vai conseguir chegar em 11 e aí vai pra... Olha que legal a tabuada... Calma aí. Que legal a tabuada toda se formando aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Aí aqui, entrou na tabuada do 1, começou 1. Aí aqui o no multiplicar vira 1 para ser 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10. Depois ele vem aqui e vai para a tabuada do 2 e separa com Ctrl/N. Aí, tabuada do 2. O multiplicar vira 1 para fazer começar com 2 vezes 1. Se eu colocar aqui 2, ele sempre vai começar 1 vezes 2, 2 vezes 2. Sempre vai começar com o 2, ó. Começa sempre com o 2, depois vai para o 3, 4. Então, é automático. Você pode mexer. Eu posso fazer ele ir até a tabuada do 100. Entendeu? Que ele vai demorar bastante. Mas só deixar aqui que... Ih, eu não vou esperar não. Vai demorar muito. Enfim. Aqui a gente consegue ver que ele vai até 11. Só que o valor em si da tabuada está em 10. Ele só vai mostrar até o vezes 10. Então, se eu colocasse aqui até o vezes 100, ele não vai... Eu não vou conseguir nem esperar até a primeira ficar pronta, olha. Eita, peraí. Ficou. Então, quando vai assim é mais fácil. Eu acho que é porque tem 2 enquantos. Enfim, isso daqui vai demorar uma vida pra chegar no 100. Mas isso daqui é uma tabuada usando o comando enquanto. Com o comando para, você já deve imaginar, por ele poder criar variáveis, você já pode imaginar que a gente não vai precisar criar variáveis aqui. E vamos fazer rapidinho, porque isso daí é muito rápido fazer o para. Primeiramente, essa tabuada aqui, esse valor aqui não precisa ser criado. Eu só preciso o nome dele aqui. Não precisa ser criado. A gente muda aqui para. Aí a gente dá um inteiro. Aí a gente cria ele e fala que é igual a 1. Aqui a gente fala que se ele for menor ou igual a 10, ele vai somar mais 1. Então aqui dentro, esse no multiplicar, ele não vai precisar ser 1. Por quê? Porque aqui já vai ter um para que vai inicializar ele com 1. Então ele não precisa estar aqui como 1. Isso daqui dele soma mais 1 não precisa, porque o para, toda vez que o laço é terminado, ele soma mais 1 na variável, então não precisa disso. Aqui, a gente coloca para. Aí, a gente cria aqui o multiplicador. Fala aqui, inteiro, aqui é igual a 1. E aqui for menor que 10, mais aqui, número multiplicador mais, ele deu erro. Não foi inicializada. Ela já foi inicializada antes. Não pode inicializar uma variável com o mesmo nome da outra. Só se for para colocar o valor, tipo, em vez eu ter uma variável número e ela é 1, em vez de eu falar inteiro, outro número é igual a 2, é só eu pegar o número e falar que é igual a 2, aí dá certo. Você não consegue criar outra variável. Você consegue redefinir o nome da variável já criada. Agora, a gente não precisa fazer com que ele vá mais 1, porque toda vez que ele termina de executar o par, ele vai reexecutar a variável soma mais 1. E é isso, olha. Como o para foi muito mais simples. Ele vai fazer do 10 aqui. Pronto.
A gente não precisou inicializar a variável lá, nem fazer elas somarem mais, porque elas já somam aqui. E é muito tem coisas que é melhor fazer com for do que com o enquanto, porque a gente tem dois laços de repetição. O para e o enquanto, que em outras linguagens de programação, o para se chama for e o enquanto se chama while, porque o Portugal traduz tudo para português. Então, esses dois aí, cada um tem sua hora certa de usar ou vai da sua preferência também. Porque, para mim, o para é muito melhor, porque se você consegue inicializar a variável e pegar ela. Aqui, ó, cadê, ó? Número multiplicador, pegar ela no valor da repetição, que é exatamente o que a gente precisa. Então, é isso, gente. Tô ficando sem voz aqui. E eu vou pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e comentar, né? Qualquer coisa. E é isso. Se vocês assistiram por aqui, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado e tchau.